com representação no Congresso Nacional. Então, anota aí que é representação no Congresso Nacional. Por último, nos entes, lembra lá também da dica, que vai ser igualzinho, nós temos as confederações sindicais ou entidades de classe. Mais uma vez, cuidado com uma possível pegadinha. Não é qualquer confederação sindical, não é qualquer entidade de classe, são apenas aquelas que tenham âmbito nacional. Então, prestem atenção nesses dois detalhes aqui, tanto no âmbito nacional quanto a representação no Congresso, porque isso vai dar um detalhe nesses três entes que eu falei para vocês. Tranquilo, galera? Até agora todo mundo acompanhando? A velocidade está boa? Vamos para o próximo aqui, do mnemônico. Quem é o M? Nós temos as mesas, e as mesas, elas também são três, assim como os entes. Essa aqui também vocês vão lembrar lá da DI, embora tenha uma peculiaridade. Mesas, nós vamos ter a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados e também a mesa da Assembleia Legislativa dos Estados. Município não entra, Câmara de Vereadores não entra, não está no rol de legitimados da lei. Assembleia Legislativa dos Estados está, município, Câmara de Vereadores não está. Foi? Deu para pegar esse daqui da mesa? Estão acompanhando o mnemônico do tempo aqui? T, E e o M? Tá indo tranquilo agora? Vamos ver o último. O P, esse aqui, ele é diferente do rol da DI. Eu tenho pessoas, eu tenho 4 pessoas que podem provocar, mais uma vez, a edição, a alteração ou o cancelamento de uma súmula vinculante. Quem são essas pessoas? Já falei, são 4 pessoas. Primeiro lugar, o presidente da República. O presidente da República pode provocar a criação, a edição ou o cancelamento de uma súmula vinculante. Nós temos também o governador. Como eu falei para vocês aqui nas mesas, Câmara dos Vereadores não entra. Prefeito não entra. É só presidente e é só governador dos estados. Não tem prefeito. E não tem Câmara de Vereadores. Só Assembleia Legislativa dos Estados. A gente vai se limitar aqui no âmbito da União, vamos dizer assim, no âmbito federal e no âmbito estadual. O municipal não vai entrar. Prestem atenção nisso. O municipal não entra. Não temos prefeito e não temos Câmara de Vereadores. Depois, nós vamos ter os representantes de duas instituições muito importantes. Nós vamos ter o PGR aqui. Deixa eu ver se a letra G está legível. Tá um Gzinho ali meio feio, mas tudo bem. PGR, Procurador-Geral da República. Isso aqui representando a famosa instituição do Ministério Público. E depois nós vamos ter o DPGU, o Defensor Público Geral da União. Gente, deu para pegar aqui, eu vou botar aqui um detalhezinho só para vocês não esquecerem, que os legitimados, eles representam um time de futebol, tá? Eles são 11. Aqui eu tenho vários tribunais, tenho 3 entes, tenho 3 mesas e tenho 4 pessoas. Sabendo dos legitimados, eu coloquei aí no slide, olha aí comigo o slide. Temos o artigo 3º, que fala exatamente essas pessoas que eu mostrei para vocês, sem o mnemônico. Depois vocês dão uma lidinha, por favor, e vamos finalmente à primeira questão. Olha só, a primeira questão, desse ano, é uma pessoa confusa ainda está em 2016, não conseguiu sair lá. Olha só, são legitimados a propor a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. 1. O Procurador-Geral da República. 2. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. O Defensor Público Geral da União. 4. O Advogado-Geral da União. 5. A Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Está correto o que se afirma apenas em... Volta aqui comigo. Mostrei para vocês. Onde que está aqui o primeiro? Procurador-Geral da República. Depois ele vem pro Conselho Federal da OAB, Conselho Federal, também atentem isso, não é seccional, é Conselho Federal da OAB. Depois ele fala do Defensor Público Geral da União, também tá aqui. Quando ele entra no 4, ele fala na AGU. Não tem AGU aqui, não confunde com o rol da ADI. Não tem AGU nesse rol da súmula vinculante. Tudo bem? E ele entra no 5, que fala de confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, que tá aqui também. Então, como vocês podem ver, vem aqui pro slide comigo.
Olha, a alternativa correta é a E, que fala 1, 2, 3 e 4, excluindo a alternativa 4, que fala do advogado-geral da União. A próxima questão, número 2, ela também vai falar aqui dos legitimados. Segundo a lei número 11.417, são legitimados a propor o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, exceto A, o presidente da República, B, o vice-presidente da República, C, a mesa do Senado Federal e D, a mesa da Câmara dos Deputados. Volta pra mim. Vamos lá para as pessoas. Presidente, que é a primeira alternativa. Tá. Então já excluí, porque essa é uma alternativa errada, porque o presidente está no rol e ele quer saber quem não está no rol, exceto. Presta atenção na palavra, porque na hora do nervoso a gente transforma em correto, 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 incorreto, exceto em incluindo. Prestem atenção nisso, fiquem calmos, leiam com atenção. É a letra da lei. FCC e Consulplan estão trazendo letra da lei nesse tema pra gente, não tem muita polêmica aqui. Aí na B ele fala o vice-presidente da República. Gente, não tem vice-presidente da República aqui. Me parece a alternativa errada. Vamos ver as outras? C, a mesa do Senado Federal, tá aqui. E na D ela fala da Câmara dos Deputados, da mesa da Câmara dos Deputados. Então, olha só, não temos vice-presidente, apenas o presidente, chefe do Poder Executivo Federal. E, então, a alternativa correta, que é o exceto, é a alternativa B. Vamos olhar agora a questão número 3. No âmbito da competência do STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, está a aprovação das denominadas súmulas vinculantes, que tem, inclusive, efeito em relação à administração pública direta e indireta em todas as esferas. Consoante as normas constitucionais, a revisão da súmula vinculante emitida poderá ser provocada pelo... Volta aqui comigo. Mais uma vez, ele quer saber quem pode começar, editar ou cancelar uma súmula vinculante. Quem pode provocar? Quem é o legitimado? Gente, tem muita questão tratando os legitimados. Se vocês souberem esse rol aqui, vocês vão acertar pelo menos uma questão da prova de vocês constitucional. Olha só, lembrem-se do rol. Faz o tempo na prova de vocês, que vocês vão acertar. Primeiro, comitê especial. Não falei em comitê especial em lugar algum. Não tem comitê especial aqui. A A já está errada. Na B, conselho de ministros. Também não falei em conselho de ministros em momento algum aqui. Na C, eu falei em presidente da República. O presidente da República, ele está aqui. Ele entra lá no P, ele entra naquelas 4 pessoas. Tudo bem? Na D, no pleno do Congresso Nacional. Não falei em Congresso Nacional. Eu falei em partido com representação no Congresso, eu falei em mesa do Senado e eu falei em mesa da Câmara dos Deputados. Eu não falei em pleno do Congresso. Portanto, vai lá no slide comigo, a alternativa correta da questão número 3 é a C, que fala do presidente da República. Galera, volta aqui comigo. Vimos agora 3 questões e eu encontrei muitas outras, eu só não coloquei para não ficar chato, né? Ficarem fazendo 10 questões da mesma coisa. Já prenderam aqui o mnemônico, que é o importante. Então eu vou mudar o teminha aqui para vocês, eu vou pro item número 2, pra gente analisar mais um ponto, e agora vai ser o ponto da competência. Tudo bem? E aí eu trouxe uma questãozinha que fala aqui da competência pra gente dar uma olhada. Tudo bem? Então olha só, pensa comigo. Quem é que pode fazer uma súmula vinculante? A gente já mostrou quem pode provocar a edição, o cancelamento ou o início de uma súmula vinculante. Edição aqui que eu tô falando no sentido de alterar, tá? Não é de começar uma. A gente já sabe que são esses 11 legitimados aqui. Agora, quem é que pode efetivamente criar uma súmula vinculante? Então, vou botar aqui o número 2, a competência. Competência para fazer uma súmula vinculante. Sabe onde que tá isso? Tá lá na Constituição. Já falei para vocês que um artigo essencial para o nosso estudo de súmula vinculante é o artigo 103A da Constituição, que foi trazido pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Olha só. Não sei se vocês já pararam para pensar. Quando a gente lê o artigo 103A, vou fazer uma coisa para vocês. Bota aí na tela, por favor, o artigo. 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá. E aí diz tudo que ele pode. Volta aqui comigo. Já sei, já dei a dica aqui para vocês, a dica é a resposta, que a competência é a do STF. Olha só. O artigo só fala do STF. Ele não bota mais ninguém como competente para tratar da súmula vinculante.
Vocês já pararam para pensar o quão errado é a gente falar súmula vinculante do STF? Assim, ninguém mais pode fazer súmula vinculante. Súmula vinculante hoje só do STF. É redundante, é um pleonasmo eu vir aqui falar para vocês súmula vinculante do STF. De acordo com esse dispositivo aqui, a súmula vinculante só pode ser do STF. Ninguém mais faz súmula vinculante no país. Pelo artigo 103A, só o STF. Somente ele é competente para isso. Então, não falem súmula vinculante do STF. Súmula vinculante hoje só do STF. Eu tenho várias outras súmulas, mas elas não são vinculantes. Para ser vinculante, tem que ser do STF. Cortem o pleonasmo da vida de vocês, não é a súmula vinculante do STF. Tudo bem? Então já dei aqui a resposta para vocês. A competência é do STF. Somente o STF vai fazer a súmula vinculante. E digo, fazer, né, criar uma, editá-la ou cancelá-la. Tudo bem? Vamos ver a questão número 4, que trata mais uma vez da competência. Olha só. Após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, terá a competência para aprovar uma súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas esferas federal, estadual e municipal, ou. Alternativa A. STF, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros. Já vou adiantar aqui, ó. B. Superior Tribunal de Justiça, de ofício ou por provocação. Volta aqui comigo. O erro ali de cara na B é porque ela fala STJ. A gente já vai trabalhar o nosso próximo item aqui. Ih, gente, ó, besteira. Isso aqui é o número 2. Isso aqui não é número 1, não. O número 1 foi legitimado. Esqueci de mudar. O nosso item 3, a gente vai trabalhar essa questão da votação, do quórum, como é que se dá. O que eu quero que vocês foquem nessas alternativas é a competência. A competência não pode ser do STJ. Já expliquei por quê, porque o artigo 103A somente fala do STF. Então, ó, a B ela fala do STJ, já tá errado, descarta, risca na tua prova e parte para a próxima. A C vai me falar de STF. Volta aí no slide comigo. A C, ela fala STF apenas por provocação, e eu já falei que isso aqui, a questão da votação e como é que isso se dá, a gente vai tratar no próximo item. A D também fala de STJ, descarta isso aí. A E, ela fala de STF, então eu fiquei com A, C e E. E aí o que muda nas alternativas é a questão de como isso pode ser iniciado, se de ofício ou por provocação, e a questão da votação. Tudo bem? Então vamos agora, vocês já viram quem tem a competência, vamos voltar aqui para a gente ver como é que se dá essa questão da edição da súmula em si. Mais uma vez, mais uma vez o artigo aqui aplicável é o artigo 103A. Ele vai me dizer de que forma se dá essa votação e como é que se começa essa votação. Óbvio que tem um rol de legitimados ali, mas vocês vão ver que a gente também pode trabalhar de ofício. É como se o STF, coloque isso na cabeça de vocês, entrasse naquele rol aqui. Lembra quando eu falei de T de tribunais? É como se o STF entrasse naquele rol. Pode começar de ofício. Vamos olhar isso com calma? Olha só, o número 3, vou falar aqui com vocês da votação. E aqui eu vou discutir como ela começa e o quórum dela. Tudo bem? Pega lá o artigo 103A comigo. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros. Volta aqui comigo. Quórum. Vamos pensar aqui no quórum. Como que eu vou aprovar a criação de uma súmula, a alteração dessa súmula ou cancelamento? Eu preciso, e aqui vocês já sabem que é do STF, tá? 2/3. Ora, 2/3 de quê? Gente, o STF são quantas pessoas, quantos ministros nós temos no STF? No STF nós temos 11 ministros. Vou facilitar a conta, porque somos de humanas e matemática não é o nosso forte, tudo bem? Já aceitei isso, já internalizei a ideia, aceita também, tá tudo bem, vamos continuar. A vida vai levando assim. O que representa esses 2/3 de 11 ministros? Isso aqui significa, gente, 8 ministros. Eu preciso de 8 ministros dos 11 para que eu possa criar, para que eu possa alterar, editar ou cancelar uma súmula.
O quórum de votação, ele é de 2/3. São 8 ministros de 11. Tranquilo? Primeira coisa, quórum tá resolvido. Outra coisa, já falei para vocês. Como que eu começo esse processo? O artigo 103A vai falar de duas coisas pra gente. Ele primeiro fala de ofício. De ofício aqui eu me refiro ao próprio STF. O próprio STF pode se reunir e resolver criar uma súmula, sem ninguém provocar. E aqui eu entro na provocação. Quem é que pode fazer essa provocação? Falei aqui com vocês no nosso primeiro item. Os legitimados, lá do artigo 3º da Lei 11.417 de 2006. De ofício, mais uma vez, o próprio STF decide que ele quer criar aquela súmula, que ele quer cancelar aquela súmula vinculante ou que ele quer alterar. Tudo bem? Por provocação, algum daqueles 11 legitimados que a gente acabou de ver vai chegar no STF e vai fazer esse pedido. STF cria, por favor, STF altera, por favor, STF cancela esse negócio que não presta mais. Entenderam? Pode ser de ofício. Tem várias questões que tentam te jogar numa pegadinha por causa daquele rol de legitimados que não traz explicitamente o STF, porque tá aqui no artigo 103A que pode ser de ofício. O artigo 3, artigo 3º lá da Lei 11.417, ele tá preocupado em mostrar quem é que pode fazer essa provocação aqui. O de ofício está no artigo 103A da Constituição, não precisa estar lá. Cuidado com as pegadinhas, várias questões vão tentar te induzir a não colocar o de ofício aqui. Então lembre-se, para que isso aqui surja, ou seja alterado, ou seja cancelado, eu preciso de 8 ministros e isso pode ser começado de ofício, sim, o próprio STF pode agir. Ou um daqueles legitimados do artigo 3º da Lei 11.417 pode vir aqui chamar o STF e pedir uma atitude. Tudo bem? Vamos ver as questões sobre esse tema. Eu tenho 3 questões sobre esse tema. Vamos lá. Já dei a resposta. Vamos lá, no slide, por favor. A súmula vinculante somente pode ser editada pelo STF através do voto. Alternativa A, da maioria simples de seus integrantes, sendo certo que a seu conteúdo encontram-se vinculados apenas os órgãos jurisdicionais. Volta aqui comigo. Primeiro erro da questão. O segundo a gente vai ver aqui no número 4. Primeiro erro da questão. Ela me fala em maioria simples. Gente, 2/3. Nada de maioria simples. Depois ela trata ali do efeito vinculante. Quem é que sofre esse efeito vinculante? Obviamente da súmula que é vinculante. Eu já vou discutir isso com vocês aqui no ponto 4. Então vamos nos ater aqui primeiro ao quórum. A da alternativa A já está errada. Ela fala em maioria simples. Não é maioria simples. A alternativa B, lá no slide, de 2/3 de seus integrantes, passando seu conteúdo a obrigar, inclusive a administração pública direta e indireta. Olha só, essa é a alternativa correta. O quórum está bem explícito para vocês, que é o de 2/3, e eu já vou entrar na questão dos efeitos. Por que a alternativa C está errada? Ela fala em 3/5 dos seus integrantes, passando seu conteúdo a vincular apenas os órgãos jurisdicionais. Volta aqui comigo. Primeiro erro da alternativa C, mais uma vez, o quórum está errado, ela pede 3/5, que é um quórum mais qualificado ainda do que esses 2/3. Não é isso. Esquece os 3/5, 2/3, 8 ministros. Depois ela também erra ali na questão dos efeitos, mas a gente também já vai ver isso, aguardem aqui o item número 4. Vamos ver a alternativa D. A alternativa D fala de 2/3 de seus integrantes. Até aí, beleza, 8 ministros dos 11. Só que ela erra quando ela trata dos efeitos, porque ela diz que o seu conteúdo só passa a vincular órgãos jurisdicionais. A gente já vai ver isso no próximo item. A alternativa E também está errada, porque ela fala em maioria simples de seus integrantes. Então volta aqui comigo. Eu tenho 3 alternativas, a A, a C e a E, que me induzem ao erro na questão do quórum. Elas tratam de maioria simples de 3/5. Eu tenho 2 alternativas com o quórum correto de 2/3, uma obviamente é correta, e a outra, apesar dela trazer o quórum correto, ela vai errar na questão dos efeitos, que eu já vou mostrar aqui para vocês no item 4. Tudo bem? Primeira alternativa resolvida? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Questão número 6, também tratando da questão da votação, de quórum e de como se inicia esse procedimento de votação da súmula vinculante. Vamos lá? 6. Considere a seguinte situação hipotética.
O Supremo Tribunal Federal, de ofício, sublinhei de ofício, prestem atenção, mediante decisão de 1/3, sublinhei 1/3, prestem atenção, de seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovou súmula vinculante. Neste caso, a Constituição Federal Brasileira foi a alternativa A, desrespeitada, uma vez que é dada ao STF aprovar a súmula vinculante de ofício, devendo ocorrer provocação de qualquer interessado. Desculpa. Olha só, gente, volta aqui comigo. Ela fala a alternativa A, que a Constituição foi desrespeitada porque o STF, ele usa o seguinte termo, devendo ocorrer por provocação de qualquer interessado. Ele mata o de ofício, ele não aceita o de ofício. E ele acha que tem que ter provocação de um legitimado. Lembrando que os legitimados, um daqueles 11, lá do artigo 3º da Lei 11.417, ele ignora o de ofício. Ele fala que a Constituição foi desrespeitada porque a súmula foi criada de ofício. Isso está errado, já mostrei para vocês. O artigo 103A fala em de ofício ou por provocação. Esquece a alternativa A, risca ela da tua prova, vamos passar para B? Desrespeitada, uma vez que não foi observado o quórum mínimo de aprovação, que é de, no mínimo, metade dos membros do STF. Volta aqui comigo. Essa alternativa aceita a questão de ser de ofício, ela não implica com essa parte, ela aceita ser de ofício ou por provocação, não fala nada. Só que o erro dela está aqui no quórum. O quórum para essa alternativa não é de 2/3, mas sim de, no mínimo, metade dos membros. Ela fala em metade e não em 2/3. Esse quórum é mais qualificado, é mais dificultoso. Então, a alternativa B, ela erra no quórum. Tudo bem? Vamos ver a alternativa C, que eu já dei spoiler para vocês que é a correta. C, desrespeitada, uma vez que não foi observado o quórum mínimo de aprovação, que é de 2/3 dos membros do STF. Volta aqui. Não implica com de ofício, tá tudo bem. Mas a Constituição foi desrespeitada? Sim, ela foi. Vocês lembram que lá na alternativa ele fala o seguinte, foi de ofício, e logo depois, mediante decisão de 1/3 dos seus membros, o artigo 103A da Constituição, mais uma vez, ele fala em 2/3, em 8 ministros e não em 1/3. Então, ele ignora a questão ali de ofício ou por provocação, ele ignora esse comecinho e ele verifica o erro que de fato ocorreu no quórum. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Vamos checar a D e a E, tudo bem? Vamos lá ver o slide de alternativa D. Desrespeitada, uma vez que é vedado ao STF aprovar súmula vinculante de ofício, devendo ocorrer provocação específica dos entes da administração pública direta ou indireta. Volta aqui comigo. Erro da alternativa E, ela ignora a opção de ser iniciada, alterada ou cancelada uma súmula vinculante de ofício, somente admitindo que isso se dê por procuração, oh Deus, por provocação. Ou seja, quando um dos legitimados chega lá, cutuca o STF, pede uma atitude. Não admitiu a letra D erroneamente isso daqui. Ser de ofício, como traz a questão, não viola a Constituição. O que viola a Constituição é o quórum que foi trazido ali de aprovação de 1/3. Tudo bem? Mais uma vez, a alternativa C ainda está correta. Vamos checar a alternativa E lá no slide. Respeitada, uma vez que é permitida a aprovação de súmula vinculante de ofício. Até aí, em teoria, estava correto. Bem como o quórum para sua aprovação é de efetivamente, no mínimo, 1/3 dos membros do STF. Volta aqui comigo. A questão estava indo muito bem até a metade dela. Até quando ela falou desse segundo ponto aqui, de ser de ofício ou por provocação. Até ali, beleza. Só que ela diz que o quórum está correto. Aquele quórum de 1/3 lá denunciado, que ele está perfeito. Violou a Constituição não, de forma alguma. Ignora, rasga o artigo 103A. Bobeira isso daí, esquece. Continua. Tá errada a alternativa E. É óbvio que esse quórum foi violado. Era de 2/3 e não de 1/3. Tranquilo? A alternativa C, portanto, é a alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha na última questão tratando da votação, mais uma vez falando de quórum e de como que a gente faz isso, se de ofício ou por provocação. Vamos lá. 7. Na Faculdade de Direito W, o professor de Direito Constitucional, o Ubaldo, está lecionando aula a respeito do STF, em especial sobre a súmula vinculante. Em sua aula, o Ubaldo afirmou corretamente
que, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, a aprovação da referida súmula poderá ocorrer. Volta aqui comigo. O Baldo está dando aula. O Baldo começa a falar de súmula vinculante. O Baldo chega uma hora que ele quer falar da aprovação da referida súmula. Falei para vocês da votação. E ele está falando de acordo com o que está na Constituição. Portanto, o que eu quero achar entre as alternativas? Eu quero encontrar a alternativa correta. A alternativa que reflete o texto da Constituição, que reflete a letra da lei. Já falei, essa questão da FCC, TRF, quinta região. FCC e Consulplan adoram a letra da lei, a letra da Constituição, que seja. Adora saber se você leu lá os artigos bonitinho. Terminando essa monitoria, o que vocês vão fazer antes do Vinícius entrar aqui rapidinho? Vocês vão pegar o artigo 103A, que está aqui no slide. Eu vou jogar no Google, eu não sei, vai abrir a Constituição de vocês. Vai ler o artigo 103A inteirinho, entendendo tudo que a gente falou nas questões. Vai pegar a lei 11.417 de 2006 e vai ler. Não é muito grande, juro pra vocês, vai dar certo. Leiam, porque aí vocês conseguem gabaritar a Constitucional na prova de vocês, tá bem? Vamos voltar para a questão aqui. Alternativa A, de ofício ou por provocação, e deverá ocorrer mediante decisão de, no mínimo, 1/3 de seus membros. Volta comigo. Ela acerta na primeira parte, ofício ou por provocação. Ela erra quando ela fala no quórum, que ela bota o quórum de 1/3. Gente, vocês já repararam, já trouxe, essa é a terceira questão que eu trago falando de votação de aprovação para vocês. Todas elas misturam a questão de ser de ofício ou por provocação e o quórum. Vocês têm que saber isso aqui. Tem que lembrar que é 2/3, 8 ministros, e tem que lembrar que pode ser por essas duas formas. As questões todas, as alternativas, elas misturam isso aqui. É uma grande combinação disso daqui. Vocês vão encontrar a correta. Quer ver? Vamos lá, B. Apenas por provocação e deverá ocorrer mediante decisão de 2/3 de seus membros. Volta comigo. Mais uma vez. Segunda parte dela está correta quando ela fala do quórum de 2/3. Onde que está o erro? Apenas por provocação. Não! A Constituição fala também que pode ser de ofício. O próprio STF pode iniciar esse procedimento da criação, da edição ou do cancelamento da súmula vinculante. A B também está errada. Vamos ver a C? De ofício ou por provocação e deverá ocorrer mediante decisão de 2/3 de seus membros. Olha só, a alternativa C é a correta. Volta aqui comigo. A alternativa C, ela sumula aquilo que está no artigo 103 e aquilo que eu desenhei com vocês no quadro. O quórum está exato, quórum de 2/3. E as duas formas de iniciar esse procedimento também está correto. Ou de ofício ou por provocação. Então, a alternativa C, até agora, eu consigo fazer a combinação correta de quórum e de iniciativa. Vamos dizer assim, tudo bem? Vamos checar lá no slide se a alternativa D está correta? Desculpa, errada? Apenas a provocação, por provocação, e deverá ocorrer mediante decisão de, no mínimo, 1/3 de seus membros. Volta aqui comigo. A D, ela tá errada. A D pisou, rasgou, chutou, grudou chiclete na Constituição. Porque a bichinha trouxe duas coisas erradas. Ela trouxe o quórum, que na verdade 2/3, ela fala em 1/3, todos errados, esquece isso aí. E ela erra também, logo no comecinho da questão, ela fala em apenas por provocação. Ela ignora o de ofício. A D, até agora, ela é a mais errada de todas. Esquece esse negócio, segue frente com a tua vida. Vamos embora. Alternativa é A. Apenas de ofício. E deverá ocorrer mediante decisão de, no mínimo, 1/3 de seus membros. Volta comigo. A alternativa E, assim como a dela, é completamente errada. Falei pra vocês, ela pisou, rasgou, passou liquid paper, colou chiclete, ateou fogo na Constituição. Ela erra nos dois quesitos. Ela erra no quórum, ela fala em 1/3. E ela erra aqui. A alternativa E, ela fala somente de ofício. Por provocação não pode. Aqueles 11 legitimados que a gente viu agora há pouco, eles não servem para nada, segundo essa alternativa. Só pode de ofício, somente o próprio STF pode mexer com isso. Então, olha só, a alternativa C é realmente a correta. Mais uma vez, ela combina perfeitamente essas duas situações, o quórum e a iniciativa, vamos dizer assim. Tudo bem? Sabendo disso, nós vamos, daqui a pouquinho, nós temos mais duas questões. Mas antes disso, o que eu quero falar com vocês? Dos efeitos... Ó, eu fazendo besteira, apagando que eu não devia apagar, olha isso. Dos efeitos da súmula vinculante. Deixa eu dar uma dica para vocês, o nome dela é súmula vinculante. Você acha que o efeito dela é vinculante ou não? Pensa aí, quebra a sua cabeça nesse momento de dificuldade. E o que você acha que vai ter aqui numa súmula vinculante? Adivinha quais serão os efeitos de uma súmula vinculante?
Conseguiu descobrir? Gente, é vinculante, obviamente. A diferença súmula vinculante para as súmulas comuns, e aí do STJ, do STF, súmula dos tribunais, enfim, é porque ela é vinculante. Quando ela é vinculante, ela é obrigatória, você não tem alternativa, você tem que aplicar. Basicamente isso mesmo que eu tô dizendo pra vocês. As outras súmulas podem não ser aplicadas, tudo bem? Essa daqui, amigo, tu não tem pra onde fugir, tu vai aplicar. Essa aqui, ela é vinculante, não tem escolha. Agora, o que eu vou mostrar pra vocês é a partir de quando ela é vinculante e quem tá vinculado. Quem submete a esse regime aqui? Quem está submetido a esse efeito? Quem vai ter que aplicar e não tem escolha. Então, olha só, o óbvio vocês já sabem, os efeitos, eles são vinculantes. Isso pelo próprio nome. Eu falei pra vocês deviam ter mais ou menos a minha idade. Vocês ouviam Sandy Júnior, vocês achavam que Sandy Júnior não ia ensinar direito pra vocês. Sandy cantava muito claramente que o que é imortal não morre no final. Se a súmula é vinculante, o efeito dela só pode ser vinculante. Sandy te ensinou direito a vida inteira e você não tinha percebido. Lembre-se, o que é imortal não morre no final. O que é súmula vinculante só pode ter efeito vinculante. Acabou. Não tem de onde tirar a ideia disso aqui. Não tem como você errar isso aqui, promete? Foi? Então, olha só. Parte importante agora. O efeito é vinculante, mas a partir de quando? Agora eu quero ver quem é que sabe responder. Vou dar cola pra vocês. Tá lá no artigo 103A, tá? A partir da publicação em imprensa oficial. Leiam o artigo 103A. Deixa eu ver se isso vai sair aqui. Acho que vai. Cortou? Cortou, Kleber? Não cortou. Ótimo. Então, olha só. Vê lá no slide comigo. Vamos lá. Olha a parte que está em negrito e sublinhado para ninguém nunca mais errar e confundir o nome da bichinha. A partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. Volta aqui comigo. O efeito, sem dúvida alguma, porque o que é imortal não morre no final. O efeito da súmula vinculante é vinculante a partir da publicação na imprensa oficial, porque é isso que a Constituição me diz. Mostrei o artigo 103A para vocês. A partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. Beleza. Já sei, obviamente, que ela é vinculante. E já sei a partir de quando ela é vinculante. Agora o que eu tinha falado para vocês. Quem está submetido a isso aqui? Quem é obrigado? É vinculante para quem? Primeira coisa, o Poder Judiciário, sem dúvida, é obrigado a aplicar. Não adianta eu querer ser magistrada aqui do Rio de Janeiro, lá em Cabo Frio. Tô arrasando em Cabo Frio. Posso virar e falar, STF, meu bem, eu sei que tua súmula é vinculante, mas não vou aplicar, não? Claro que não. Eu sou do judiciário também, eu vou ter que aplicar. Não tem escolha, tudo bem? É vinculante, eu sou do judiciário, eu tô vinculado. Segunda coisa, a administração pública. Natália, que administração pública? Vocês devem estar berrando desesperados nesse momento, ansiosos por conhecimento. Que administração pública? Olha só, vou botar aqui do ladinho para vocês. A direta, mas a indireta também. E olha só, isso daqui, detalhe, tá? Todas as esferas. Federal, estadual. E finalmente o município vai entrar em alguma coisa para obedecer, mas vai entrar, tá? Olha só. Para quem que é vinculante? O judiciário parece meio óbvio, mas a administração pública também, direta e indireta, de todas as esferas do poder. Tranquilo? Não é só o judiciário, a administração também. Provavelmente, um bichinho meio confuso na tua cabeça está perguntando cadê o legislativo. O legislativo não está aqui. Primeira coisa, ele não aparece no artigo 103A. E eu vou explicar para vocês o motivo. Se o judiciário resolve se meter nessa questão, exatamente do que pode, não pode, como é que é essa questão constitucional, engessa o legislativo inteiro. Você vai se meter tanto no poder alheio que vai dar problema. Esquece o legislativo. Não posso engessar o legislativo a esse ponto. Esquece.
O legislativo não está submetido ao regime de súmula vinculante. O poder legislativo não sofre efeito vinculante da súmula vinculante. O judiciário sofre, o judiciário inteiro. A hierarquia judiciária inteira. Todo mundo do judiciário sofre. A administração pública sofre? Sim. Quem dá a administração pública? A administração pública inteira. A direta, a indireta, a federal, a estadual e a municipal. Todo mundo está no mesmo barco. Quem não está nesse barco é o legislativo. O legislativo vira as costas para a súmula vinculante e ri na cara do perigo se ele quiser. Tudo bem? Ele não está obrigado, ele não está vinculado, ele não está aqui no artigo 103A. Quer ver o seguinte? Olha aqui, ó, sublinhei para vocês mais uma vez, olha aí no slide. Terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Volta aqui comigo. O que o artigo trata é exatamente o que eu falei para vocês. Quem que vai sofrer isso daqui? Esse efeito vinculante é vinculante para quem? Já demonstrei. Judiciário inteiro, a administração direta ou indireta, federal, estadual, municipal. Só exclui o legislativo da tua cabeça. Só exclui o legislativo. O resto você vai jogar ali. Não pensa duas vezes. Só salva o legislativo. Tudo bem? O resto é geral no mesmo barco. Vamos ver as duas últimas questões tratando aqui dos efeitos, que vocês já sabem que é vinculante, como diria a súmula. Vamos lá. 8. No que concerne a súmula vinculante prevista na Constituição Federal Brasileira, está correto o que se afirma em A. Será aprovada mediante decisão de 1/3 de seus membros. Volta aqui comigo. Falei com vocês no ponto 3 ali, gente. Pelo amor de Deus, não é 1/3, 2/3. Vamos decorar esses 2/3 pro resto da vida, tudo bem? Vamos para a alternativa B. A partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. Volta aqui comigo. Olha que bonito. Falou em efeito vinculante para a súmula vinculante. Ó, começou bem. E depois ela fala, a partir da sua publicação na imprensa oficial. Letra do artigo 103A da Constituição. Tá lá. Exatamente isso. A partir da publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. A alternativa B tem tudo para estar certa. Vamos conferir? Vamos lá na C. O cancelamento da súmula não poderá ser provocado por partido político com representação no Congresso Nacional. Volta aqui comigo. Primeiro item que a gente trabalhou, o rol dos legitimados, que começam lá por provocação. O partido político, eu não mostrei para vocês em detalhe, não é qualquer partido político. É um partido político que tem representação no Congresso. Assim como a confederação sindical ou entidade clássica não é qualquer uma, só de âmbito nacional. Falei pra vocês, ó, isso aqui é pegadinha, isso aqui pode cair na sua prova. A C, ela fala exatamente isso, só que ela diz que não pode. É como se esse partido político com representação no Congresso não tivesse naquele rol lá do artigo 3º da Lei 11.417 de 2006. Adivinha quem está lá sim, com certeza não tem dúvida? Partido político com representação no Congresso Nacional. Esquece isso. Vamos para D. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula, caberá reclamação ao STJ. Volta aqui comigo. Reclamação tem a ver com esse assunto. Não vou entrar no tema hoje porque isso é mais complicado. O que vocês precisam saber genericamente? Violou uma súmula vinculante, cabe reclamação para o STF, que é quem fez a súmula vinculante. Tudo bem? Saibam. Genericamente, depois se vocês quiserem a gente trata disso com mais calma. Súmula vinculante que foi violada para combater esse problema, esse vício, eu posso entrar com uma reclamação. E a reclamação vai para o STF, que foi quem criou a súmula vinculante. Não se preocupa agora com o motivo. O erro da questão é porque ela fala para o STJ. Para você não errar, a reclamação vai para quem criou a súmula vinculante. Tranquilo? Vamos para E. A revisão da súmula não poderá ser provocada pelo PGR. Volta comigo. Falei para vocês, lá no tempo, das 11 pessoas, 4 pessoas eram pessoas, estava lá no finalzinho, o último item, que era o P. Primeiro que eu coloquei para vocês, presidente, segundo, governador. E depois eu entrei nos 2 representantes máximos das instituições. Falei do defensor público geral da União, lembra? E falei também do representante maior do Ministério Público, que é o PGR. Então a alternativa E, quando ela fala que a revisão não pode ser provocada pelo PGR, ela está errada. Atentem-se, essa alternativa E, ela fala de revisão da súmula. E a alternativa C fala de cancelamento da súmula pelo partido político com representação. Não caiam nessa de que o artigo 103A e também lá o artigo 3º da Lei 11.417 de 2006 somente falam na criação de uma súmula vinculante.
todo esse tema que a gente está trabalhando, ele se aplica para a criação, para alteração, edição ou para o cancelamento. Me vale para criar a súmula vinculante, para alterar, mudar o texto daquela súmula vinculante, também para cancelar. Então, todos eles podem fazer isso. Todos os legitimados que eu estou dizendo, eles podem mexer para criar, para alterar ou para cancelar. Tranquilo? Então, a alternativa correta, olha lá no slide, é mesmo a B, porque ela me trata de quando vai ter efeito vinculante, ou seja, a partir de sua publicação na imprensa oficial. Última questão, galera. No que se refere ao procedimento de aprovação de súmulas por parte do STF, é correto afirmar que, dentre outras situações, a. O quórum para a decisão da aprovação da súmula será de maioria simples dos ministros presentes. Volta comigo. Gente, é 2/3. Tatua no seu braço 2/3, entendeu? Não erra isso não é maioria simples, entendeu? É 2/3. Tatua, vai ficar legal. Vamos para B. Não cabe revisão ou cancelamento da súmula após ter sido editada. Volta comigo. A Constituição fala exatamente que cabe. Então, assim, mais uma vez, pisaram, rasgaram, colaram, chiclete, passaram lick paper na Constituição. A B também está errado. Vamos para C. A aprovação da súmula só pode ser iniciada por provocação da parte ativa ou passiva. Volta para mim. Falei para vocês que várias questões mostravam como por provocação ou de ofício. Aqui, ele está negando a questão de ofício. Ele só trata em por provocação. A C também está errado por isso. Não pode ignorar o de ofício. Está na Constituição. Vamos para D. O efeito vinculante da súmula se limita aos demais órgãos do Poder Judiciário. Volta comigo. Quem eu falei para vocês que está no barco? Judiciário, a administração pública. Quem não está no barco? O legislativo. O problema da alternativa D, ela fala do judiciário, tá correto. Mas ela fala que se limita. Ou seja, ela está excluindo a administração. A administração pública está submetida ao efeito vinculante. Eu tenho que colocá-la no barco. Só estou chutando do barco o Poder Legislativo. Quer ver a alternativa? Olha só. O efeito vinculante da súmula se estende também à administração pública direta ou indireta na esfera municipal. Olha o gabarito. Exatamente a letra E. Volta comigo. O artigo 103A da Constituição fala que esse efeito vinculante, que começa a partir da publicação na imprensa oficial, ele vale para o judiciário e para a administração pública direta ou indireta. Só tira o legislativo do barco, o resto vocês deixam. Tudo bem, pessoal? Encerrando hoje a monitoria, depois a gente fala outro dia para tratar de algum outro tema, mas olha só, tem mais gente vindo aí, continue para a gente resolver mais exercícios. E boa prova para vocês, continuem estudando, que eu tenho certeza que vocês vão passar. Beijo e até mais!
Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma aula de monitoria. Já falei com vocês sobre outras coisas, sobre outros assuntos, mas hoje estamos aqui para falar sobre noções de sustentabilidade. É uma novidade que vem caindo em alguns concursos e aí às vezes a primeira coisa que você pode perguntar é o que é isso? Isso é de comer, passar no cabelo, se é direito, não é direito? A gente fica confuso, porque eu olhei a matéria, você lê os decretos, lê a lei, lê um pouco que fala e você fica, Vinícius, isso é direito ambiental ou é direito administrativo? Ou isso é administração, sei lá. É um negócio um pouco estranho. Alguns momentos aquilo parece direito e outros momentos nem tanto. Mas enfim, sem mais delongas, eu poderia perguntar para você sobre sustentabilidade, o que seria? Já comecei falando um pouquinho, né? Sim, tem muito a ver com direito ambiental, sim. Sim, senhor. Mas tem a ver só com direito ambiental? Não. Tem a ver com direito administrativo. Muito a ver com direito administrativo. No que se refere, que você vai falar para mim, Vinícius, que tem a ver com direito administrativo? Olha, quando você vai falar sobre licitação, compras públicas, sempre que falar sobre licitação e compras públicas, a noção de sustentabilidade deve estar no seu sangue. Gente, talvez no meio de tantos conteúdos para estudar para a sua prova, você possa talvez falar, olha, vamos fazer um estudo inteligente. Quantas questões caem de sustentabilidade nessa prova? Não sei, talvez uma, duas questões. Será que eu vou ter tempo de ler todos esses decretos, todas essas leis? Talvez você fale para mim, Vinícius, não. Então, vai aí uma dica. Quando a gente não consegue ler tudo ou tal, pelo menos a gente pode saber qual é a lupa que eu vou colocar ao enxergar uma questão dessa disciplina. E aí você pode falar para mim, Vinícius, qual seria a lupa da sustentabilidade? Não sei. Não, ou melhor, claro que eu sei, eu estudei, eu pesquisei para vocês. Gente, a noção da sustentabilidade, você vai pensar o seguinte. Pensa o seguinte, o que seria desenvolvimento sustentável? Primeira coisa, é um desenvolvimento que vai se preocupar com as necessidades da minha sociedade. Qual é a minha sociedade? A geração atual e as gerações futuras. Então, o conceito do desenvolvimento sustentável é utilizar todos os mecanismos e recursos que eu possuo, me preocupando, é claro, com a geração presente e com a geração futura. Veja, então, que o desenvolvimento sustentável, ele vai se preocupar com, primeira coisa, o aspecto econômico, com aspecto econômico, com aspecto social e com aspecto ambiental. E aí, se cair na sua prova alguma coisa que fala sobre sustentabilidade, pensa, eu vou fazer uma produção, eu vou desenvolver um determinado recurso, me preocupando com a geração presente, mas também com a geração futura, de uma forma que eu não prejudique os recursos naturais. Dessa forma, você pode me perguntar e ficar na dúvida se o que teria a ver quando eu falei do aspecto econômico. O aspecto econômico é simples, muito simples. É questão de produção de serviços. Você continua produzindo material, produzindo determinados recursos e esses recursos se preocupam com as gerações futuras. Se preocupam também com a nossa sociedade atual. Eu peguei um slide que tem um diagrama que fala exatamente, traz exatamente essa noção do que eu estou falando para vocês. Coloca lá, por favor. Gente, vocês verifiquem que quando falamos do desenvolvimento sustentável, nós temos 3 prismas grandes e importantes para se analisar, seja a sociedade, economia e meio ambiente. Verifique que quando nós estamos exatamente no centro desses, onde há interseção entre os 3 grandes elementos, sejam eles sociedade, economia e meio ambiente, nós estamos de maneira estável, encontramos o porto seguro. Então, o porto seguro do desenvolvimento sustentável é aquele que leva em consideração a sociedade, economia e meio ambiente. Pode voltar. Portanto, ficou muito claro e já está no seu sangue, eu acredito. Se não está, decora de novo, lembra? Sociedade, economia e meio ambiente.
Quando eu estou lá no centro, lembra do diagrama, lembra desse slide? Quando eu estou no centro, no equilíbrio, quando eu me preocupo com os três de forma equilibrada, é aí que eu entendi o conceito do desenvolvimento sustentável. Isso é isso. Sem mais delongas, é exatamente isso que você precisa saber. Uma outra coisa, uma coisa importante quando fala sobre sustentabilidade, é o seguinte, quando falamos da palavra A3P. Você pode me perguntar, Vinícius, o que é A3P? Isso aqui é uma dica? É um macete? O que é isso? Não, Vinícius, não é uma dica. É simplesmente o nome da Agenda Ambiental da Administração Pública. E aí você pode me perguntar, o que tem a ver a Agência Ambiental da Administração Pública? Por isso os 3 P's. Por quê? Essa agenda, qual é a noção? A noção dela, a noção principal dela, qual seria a noção? Noção. Eu vou pensar em políticas públicas, mudanças, conscientização de aqueles atos que se referem à administração pública. Vamos trazer alguns objetivos, algumas diretrizes de como agir, me preocupando com o conceito do desenvolvimento sustentável que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, a administração pública, ela incorpora esse conceito do desenvolvimento sustentável, se preocupando com a nossa geração presente e as gerações futuras. E aí, você pode me perguntar, como que vai desenvolver esse próprio conceito? Olha, muito simples, muito simples. Esses conceitos vão se dar desde criação de decretos, de atos normativos com esse foco, com essa visão, com essa lupa. Sempre que for falar sobre sustentabilidade, olha com a lupa do conceito do desenvolvimento sustentável. Se você olhar assim, não vai ter erro. E aí, vai desde a criação, como eu estava dizendo para vocês, a agenda ela vai se preocupar desde de incentivar a criação de normas que visem a ter atitudes, posturas em relação àquele desenvolvimento sustentável, desde de próprias práticas e conscientização dos servidores que ali fazem parte dessa administração pública. Uma coisa importante falar para vocês, eu até lembro, um tempo atrás eu trabalhei no TRE, e aí quando eu trabalhei no TRE, uma vez eu vi que no processo de licitação estavam se preocupando em licitar produtos reciclados, como folhas recicladas, reutilizadas. Uma vez, inclusive, estava até uma disposição lá do presidente do TRE falando que, olha, a partir de tal dia nós iremos utilizar a determinada fonte no Word. Aí você pode me perguntar aqui, por que isso? A justificativa do uso dessa fonte é porque era uma fonte que quando você abria, ampliava bastante ela, você via um monte de buraquinhos nela, de forma que você conseguia economizar mais a tinta da impressora. O objetivo de economizar mais essa tinta da impressora não é só pensando na diminuição de gastos, mas pensando também no meio ambiente. Você não pensa só na economia, mas você pensa no meio ambiente. Se eu ficar gastando todos os meus recursos de maneira deliberada, as gerações futuras poderão ser comprometidas com isso. Então, aí está um exemplo claro de uma postura da administração pública se preocupando com o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, se cai numa questão de prova, algo falando sobre isso, lembra, olha para a lupa. A lupa do que, Vinícius? Do econômico, social e do ambiental. Vamos aquecer? Vamos botar uma questão para a gente treinar. A questão de número 1 foi uma questão do CESP, de analista judiciário, lá do STJ. Diz o seguinte, é uma questão de verdadeiro ou falso, e aí vai trazer uma afirmativa. Vamos lá. Acerca da agenda ambiental na administração pública e do plano de logística sustentável no âmbito do Poder Judiciário, julgue o item que se segue. A A3P preconiza a adoção da política dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar, e o foco na reciclagem dos materiais consumidos nos mais diversos órgãos e instituições da administração pública. Nessa política, o primeiro R, reduzir, refere-se à máxima redução possível do resíduo produzido,
de modo a facilitar seu manuseio pelos coletores e o seu transporte para a usina de reciclagem. Pode voltar. Meu aluno, qual é o cerne dessa questão? Está falando sobre a A3P. E quando fala sobre a A3P, fala sobre R's. Sobre R's. Essa questão, ela está certa ou errada? Quando a gente fala de adoção de algumas políticas, que tem por as políticas relacionadas à A3P. Está certo ou errado essa questão, meu aluno? Vamos voltar lá. Bota lá de novo. Olha, quando fala da pergunta, ela fala a primeira frase ali, quando fala A3P preconiza a adoção da política dos 3 R's. Tá certo ou errado? De primeira, você vai entender que essa questão está errada. Pode voltar. Por que está errada, Vinícius? Você, se não foi da sua época quando rolou essa música, pelo menos acredito que você deve ter ouvido, porque aquilo viralizou na época. Lembra de uma música da Xuxa que falava dos patinhos? Quantos patinhos eram? Você deve estar aí falando aí ó, na sua telinha e deve saber quantos patinhos eram. Eram 5 patinhos que foram passear. Não eram 3 patinhos, não eram 2 patinhos, nenhum patinho. Eram 5 patinhos. Então, sempre que você lembrar das políticas, quando se tratar da Agenda Nacional de Administração Pública, quando você lembrar dessa agenda, lembra dos 5 patinhos que foram passear. E esses patinhos devem ser preocupados, devem ser protegidos. Esses são os 5 patinhos. O erro da questão não está é um mero número. Então tem que decorar. Lembra dos 5 patinhos. Quando eu lembrar das políticas relacionadas aos R's, eu lembro dos patinhos na música da Xuxa, aquela música que viralizou. E aí eu não vou errar. Mas você pode estar perguntando para mim, eu vou apagar aqui. Você deve estar perguntando para mim o seguinte: beleza, eu decorei que são 5, mas são 5 o quê? Esses 5 R's, ele vai pensar. São as 5 palavras, ó. Repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar, e recusar. E aí você vai organizar no seu estudo o seguinte: lembrei dos R's, eu lembro dos patinhos. São quantos? São 5. Só que aí você fala, quais são o nome desses patinhos? Você vai lembrar de uma outra história. Você, final de ano, crise aí econômica rolando, você fala, estou pobre, estou sem dinheiro, estou endividado. O que eu vou fazer? Eu vou ter que repensar novas formas de economizar. E aí, quando eu tenho que repensar novas formas de organizar as minhas finanças, eu vou pensar o quê? Eu vou reduzir os custos. Como que eu vou reduzir os custos? Vou aproveitar o máximo que eu tenho em casa, vou levar comida para o meu trabalho, para economizar o meu VR lá, bonitinho. Eu vou reciclar tudo aquilo que eu puder. Vou usar folha de rascunho, para não ficar comprando folha toda hora, ficar comprando toda hora um caderno novo. Vamos usar folha de rascunho. E aí eu reciclar. E toda vez que alguém me chamar para sair por um gasto que seja inútil, eu vou recusar. Entendeu? Então você pensa isso. São os 5 patinhos da Xuxa e você lembra da pessoa endividada. Quando você lembrar da pessoa endividada, você logo vai pensar, vou pensar numa nova forma de economizar meus gastos. Como? Vamos reciclar, vamos utilizar, né? Vamos reaproveitar, utilizar novamente os recursos que nós pudermos. Vamos reduzir os custos, cortar os custos. E sempre que possível, quando alguém chamar alguma coisa, vou recusar. Aquele famoso assim, eu tenho compromisso, não dá não. Então, assim, essa questão é basicamente isso. Eu tentei trazer algumas dicas, alguns macetes para você decorar. Acredito que vai ficar no coração. Deixa no sangue. E sempre lembre, quando olhar para uma questão de sustentabilidade, eu vou olhar com o quê? Com a lupa do econômico, social e ambiental. Vou lembrar daqueles círculos, onde aquele conjunto, no centro, onde há o equilíbrio, é aí que está o conceito do desenvolvimento sustentável. Prosseguindo, eu trouxe um slide que fala um pouquinho, está lá na agenda, na A3P,
eu tirei um print exatamente da parte da agenda que fala sobre isso, dos 5 R's. Coloca lá, por favor. E os 5 R's, que são os 5 eixos temáticos, vai lá, como falamos lá dos 5 patinhos, e da pessoa que está em crise, que vai reduzir, repensar e reaproveitar. Ela também vai reciclar, ela vai recusar de consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos. Dentro desses 5 eixos, a gente cabe lembrar, o primeiro deles seria o uso racional dos recursos naturais e bem públicos. Você vai se preocupar para usar esses recursos de forma bem racionalizada, né? Evitando os desperdícios. O segundo seria a gestão adequada dos resíduos gerados. O terceiro, a qualidade de vida no ambiente de trabalho. O 4 é sensibilização e capacitação de servidores. 5, licitações sustentáveis. Pode voltar. Então, gente, se você observa numa questão, no caso concreto, aparecer um caso assim, tipo, determinado setor da administração pública está promovendo um curso de capacitação para conscientizar aqueles servidores a tomarem posturas econômicas e sustentáveis para o seu ambiente de trabalho, ou produzir um ambiente de trabalho que respeite, né, e evite o desperdício. É claro, está no cerne porque está de acordo com o conceito do desenvolvimento sustentável. Então, sempre que cai um caso concreto assim, você lembra do Vinícius falando 3 coisas. Do desenvolvimento sustentável, dos patinhos e da pessoa em crise. Isso vai ajudar a responder muitas das suas questões. Vamos para mais uma questão? Vamos lá, coloca aí, por favor. A questão de número 2. Questão do CESP também. Eu peguei muitas questões do CESP porque eu verifiquei que não tem de outras bancas, né? Não tem de outras bancas, de muitas bancas diferentes. Eu não vi da FCC muitos concursos falando com a nossa temática. Vamos ler. Acerca da agenda ambiental na administração pública, A3P, e do plano de logística sustentável no âmbito do Poder Judiciário, julgue o item que se segue. Vamos lá. O que está dizendo isso aí? Vamos analisar. O acompanhamento das práticas de sustentabilidade nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário ainda depende de criação de indicadores mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico do PLS-PJ. Pensa aí. Essa questão, pode voltar, pode vir aqui. Essa questão, meu aluno, ela está falando sobre as práticas de sustentabilidade. Nós já vimos o conceito, você pode perguntar essas práticas. Isso que está previsto na agenda já pode ser executado? Já pode ser fiscalizado? Porque aquilo era uma agenda, você precisaria de uma norma que, de fato, algum tipo normativo que, de fato, falasse que era uma agenda, não uma lei, são só orientações, essa conscientização. E aí é exatamente o que a questão vem falar. E aí você vai lembrar, sempre que perguntar sobre A3P, e você vai perguntar, eu posso fiscalizar? Eu posso exigir isso? Ou é só um objetivo, é só um princípio? Você vai lembrar da resolução 201 do CNJ. Guarda no seu coração da resolução 201 do STJ. Do CNJ, quer dizer, falei errado. CNJ. Você guarda aí no seu coração a resolução 201. Aí você fala assim, o que a resolução 201 ela fala para mim, Vinícius? Ela fala sobre práticas de sustentabilidade, que vai ocorrer o acompanhamento dessas práticas. É exatamente por esse motivo que essa questão ela está errada, porque ela diz que precisa acontecer a existência de uma norma para regular essas práticas. No caso, a questão já existe a resolução 201 do CNJ. O artigo... É exatamente o que fala nessa resolução 201, no artigo 11, vamos ler lá, ele vai dizer exatamente o que eu estou falando. Ó. Ficam instituídos os indicadores mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico do plano de logística sustentável do Poder Judiciário, conforme anexo 1, que devem ser aplicados nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário. É exatamente isso. Pode voltar. E aí nós vimos mais uma questão. Vamos para a terceira questão? Vamos lá. Questão 3. Mais uma questão falando sobre a agenda. E se eu fosse você, eu pegava hoje à noite, eu ia ler a agenda 3P. Eu ia ler a 3P com força. É grande, mas vale a pena ler. Eu leria, hein? Quem avisa, amigo é. Vamos lá. Acerca da Agência Ambiental da Administração Pública e do Plano da Logística Sustentável no âmbito do Poder Judiciário, julgue o item que se segue. A agenda em questão
constitui uma ação voluntária que visa promover a responsabilidade socioambiental como política governamental, contribuindo para a integração da agenda do crescimento econômico, a agenda do desenvolvimento sustentável. Vou ler novamente, aí você vai pensando, vamos ler de novo isso daí com a lupa do princípio lá, do conceito de desenvolvimento sustentável. Vamos ler de novo com essa lupa. Lembra da palavra economia, social, ambiental? Vamos ler com essa lupa. A agenda em questão constitui uma ação voluntária que visa promover a responsabilidade socioambiental como política governamental, contribuindo para a integração da agenda do crescimento econômico à agenda do desenvolvimento sustentável. Você acha que está o quê? Está certo ou está errado essa questão? De acordo com o que nós falamos sobre a lupa do desenvolvimento sustentável. Bem, está correta. Você que marcou correta, exatamente, conseguiu entender a noção geral da sustentabilidade. E isso seja caindo em um conceito, seja uma disciplina ou outra, vamos olhar com a lupa do desenvolvimento sustentável. E aí você pode perguntar para mim mais uma coisa sobre essa terceira questão, sobre a 3P, sobre a responsabilidade socioambiental. Pensa comigo. Em relação ao desenvolvimento socioambiental, eu vou pensar num negocinho aqui que eu vou apagar aqui para você. Vou apagar essa parte aqui. Se você não copiou, tira print aí. Pronto. Vou apagar aqui rapidinho para escrever uma coisa importante em relação a essa questão. O que você deve analisar em relação a essa questão? A gente deve analisar uma coisa chamada mudança de investimentos, compras, contratação, gestão adequada, anota aí no seu caderno, gestão adequada e melhoria na qualidade de vida lá no ambiente de trabalho. Eu vou botar só a melhoria na qualidade de vida. O que isso tem a ver? Nós estamos falando em relação à 3P, em relação à agenda, em relação aos próprios objetivos dela. Você olhou lá com uma noção geral, com a lupa, do conceito da sustentabilidade. Mas eu vou falar aqui para você, ó, o que ela vai visar? Ela vai visar a relação de mudar esses investimentos. Porque lembra que eu falei para vocês que a agenda ela vem trazer de alguma forma uma conscientização aos administradores públicos em relação à administração pública, trazer uma noção de um desenvolvimento sustentável, de equilíbrio, de evitar o desperdício. Então, isso vai ser olhado também na lupa em relação às compras da administração pública, em relação à contratação da administração pública, em relação a uma gestão adequada, uma melhoria na qualidade do ambiente de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente volta, quando a gente falou lá no início sobre sustentabilidade, quando a gente falou que tinha a ver com ambiental, mas também tinha a ver com direito administrativo. Quando eu falei que tinha a ver com direito administrativo, eu falei para você que tinha a ver principalmente no que se refere a compras e contratação de serviços. Então, assim, no procedimento licitatório, vai ter sempre relação na 3P. Então, guarda aí no seu coração. Mudança de investimento em relação a compras, contratação, gestão adequada e melhoria na qualidade. Essa questão, ela fala basicamente isso. Agora, vamos falar uma questão que vai falar um pouquinho, vai lembrar um pouquinho em relação de compras e contratação. Vamos lá? Vamos botar na questão 4. No que diz respeito à logística sustentável e ao decreto 7746, julgue o item que se segue. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar serviços e obras fundamentando-se em critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme disposto no referido decreto. Você nem sabe talvez você nem saiba o que está escrito nesse decreto. Mas a primeira coisa que eu vou falar para vocês é ler essa questão novamente com o quê?
A lupa da sustentabilidade. Aquela noção que eu falei para vocês. Economia, ambiental, sociedade. Vamos ler de novo com essa lupa. A administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, e as empresas estatais dependentes, o que elas vão poder fazer? Elas vão poder adquirir bens e contratar serviços e obras com qual fundamento? Fundamentando-se em critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme disposto no referido decreto. Só pensando na noção de sustentabilidade, eu diria que essa questão está correta. Exatamente, meu aluno. Por quê? Eu olho com a lupa da sustentabilidade e eu falo exatamente essas compras, essas contratações vão levar em consideração o aspecto e o princípio do desenvolvimento sustentável. Belezinha? Só que além disso, em relação a essa questão, cabe falar, porque quando a gente fala sobre compra, sobre a questão de contratação, a primeira coisa que você lembra é da palavra licitação. E aí, tem lá o artigo 3º da Lei 866, que ela é regulamentada exatamente pelo decreto 7746, tá? Quando você lembrar sobre licitações e compras, lá, ó, artigo 3º do 866, ele vai ser regulamentado, ele é regulamentado pelo decreto 7746. No decreto 7746, lá no artigo 2º, ele vai falar exatamente isso que eu contei para vocês, essa historinha. Mas eu faço questão, porque a leitura da lei, ela é uma coisa obrigatória no seu estudo do concurso. Vamos ler. Artigo 2º. A administração pública federal, direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório conforme disposto neste decreto. Parágrafo único. A adoção dos critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e preservar o caráter competitivo do certame. Então, meu aluno, pode voltar. É uma questão muito tranquila. Se você olha com a lupa do conceito de sustentabilidade, já viu quantas questões você conseguiu acertar? Quantas questões você consegue acertar só sabendo esse conceito? Às vezes você não precisa nem saber todos os decretos. Se você tiver no seu sangue o conceito do desenvolvimento sustentável, há uma grande chance de você acertar a questão que vai cair na sua prova. Pode acreditar. Agora nós vamos para a questão de número 5. Pode colocar a questão lá para a gente ver. Questão de número 5, mais uma questão da CESP. No que diz respeito à logística sustentável e ao decreto 7746, julgue o item que se segue. Bem, no instrumento convocatório para aquisição de bens, a administração pública federal, direta, e as empresas estatais dependentes poderão exigir que os bens sejam constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade. Pensa aí, vamos ler novamente isso daí com a lupa do conceito do desenvolvimento sustentável, ainda que eu não saiba o que está disposto no decreto 7746. Mais uma dica, se você vai dormir cedo hoje, se fosse você eu não dormia, eu li o decreto 7746, fica a dica. Vamos ler agora com a lupa do conceito. Ó. No instrumento convocatório para aquisição de bens, a administração pública federal, direta e as empresas estatais dependentes poderão exigir que os bens sejam constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade. Você pensa que está o quê? Certo ou errado? Pode voltar. Pensa comigo, se eu estou pensando na questão do conceito do desenvolvimento sustentável, eu, empresa pública, eu, administração pública, eu vou estar pensando em produzir, em ter até produtos que não degradem o meio ambiente. Dessa forma, esse gabarito daquela questão seria exatamente correto. Por que está correto? Eu vou apagar aqui essa parte do quadro. Falamos da 3P. Que é o seguinte, lá no artigo 13 do decreto, anota aí, depois para você dar uma lida. O artigo 13 do decreto ele vai falar exatamente. Não, o artigo 13 não. O artigo 5º, falei errado. O artigo 5º do decreto,
Ele vai falar exatamente sobre esse instrumento convocatório e ele vai trazer 3 palavras. Reciclado, atóxico, que é exatamente o que está na questão, e biodegradável. E biodegradável. Você vai pensar exatamente nessas três palavrinhas. Então, meu aluno, você vai pensar exatamente nessa noção em relação ao conceito. Por isso que aquela questão está certa. Quando eu vou analisar o decreto, no artigo 5º vai ficar agora gravado no seu coração, porque nós vamos ler com a atenção e com a lupa do conceito da sustentabilidade. Vamos ler. Artigo 5º. A administração pública federal, direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão exigir, no instrumento convocatório, para aquisição de bens que esses sejam constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade. Então pode voltar. Então, meu aluno, você está vendo, as questões, se a gente olha com a lupa da sustentabilidade, ela não vira um bicho de 7 cabeças, não. Então, meu objetivo aqui com vocês é facilitar. Então, vamos sempre interpretar com a ótica da noção e do conceito de sustentabilidade. Você pode me perguntar, poxa, eu cheguei depois da aula, eu cheguei atrasado, eu não ouvi o conceito de sustentabilidade. Caramba, e agora o que eu faço? Não, quando eu falar de sustentabilidade, você vai lembrar de 3 palavras, guarda no seu coração. Você que está assistindo a aula, você já até decorou. Sustentabilidade, eu falo sobre ambiente, sociedade e economia. Ambiente, sociedade e economia. Quando eu estou em equilíbrio entre ambiente, sociedade e economia, eu encontrei o conceito do desenvolvimento sustentável, que é aquele que vai se preocupar, seja com o desenvolvimento econômico, com a sociedade das suas gerações presentes e futuras e com a questão do meio ambiente. Então, eu vou produzir evitando degradar o meio ambiente, evitando que gerações futuras não tenham mais aqueles recursos, mas eu vou produzir, porque eu penso no aspecto econômico também. Belezinha? Vamos para a questão de número 6. Pode colocar. Questão de número 6, da Sesgran Rio. Vamos lá. O artigo 13 do decreto 7746, de 5 de junho de 2012, ele amplia a participação nas reuniões da Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública. Vamos para as alternativas. O texto do citado artigo é, letra A, poderão ser convidados a participar das reuniões da CISAP, especialistas de órgãos e entidades públicas e privadas. B. Poderão ser convidados a participar das reuniões da CISAP pesquisadores de órgãos e entidades públicas e privadas. Letra C. Poderão ser convidados a participar das reuniões da CISAP especialistas e pesquisadores de órgãos e entidades públicas. Letra D. Poderão ser convidados a participar das reuniões da CISAP ocupantes de cargos comissionados de elevada categoria funcional de órgãos e entidades públicas. Letra E. Poderão ser convidados a participar das reuniões da CISAP especialistas, pesquisadores e representantes de órgãos de entidades públicas. Gente, pode voltar. Essa questão, antes de mais nada, ela fala o seguinte, ela cobra de você, meu aluno, eu vou apagar essa parte aqui, para a gente ficar com o quadro mais limpo. Enquanto isso, eu vou falando para vocês. Essa questão, ela cobra de vocês o conhecimento do artigo 13 do decreto. E aí, só que antes de tudo, nem sempre todas as questões a gente vai conseguir resolver com a ótica do conceito do desenvolvimento sustentável. Só que quando a gente fala em relação ao decreto, o artigo 13 do decreto, eu penso no seguinte, o artigo 13, ele traz 3 palavrinhas em relação aos representantes lá do Conselho. Especialistas, pesquisadores, anota aí, anota no seu caderno. Pesquisadores e representantes
Anota aí. E esses especialistas, pesquisadores e representantes, eles poderão ser de órgãos ou entidades de empresa pública ou privada. É exatamente o que diz o artigo 13 o artigo 13 desse artigo. Ele vai dizer que poderão ser chamados também ali para representar especialistas, pesquisadores e representantes de órgãos e entidades de empresa pública e privada. Nesse sentido, vamos voltar para as alternativas e a gente vai achar a resposta. Ó. A letra A, poderão ser convidados a participar das reuniões da CISAP especialistas. Lembra que a gente tinha a palavra especialistas quando a gente colocou lá no quadro? De órgãos e entidades públicas e privadas. Gente, essa primeira alternativa é exatamente o gabarito. Opa, o gabarito na verdade é a letra E. Eu falei errado, peraí. Vamos para as próximas alternativas. Poderão ser convidados a participar das reuniões do CISAP pesquisadores de órgãos e entidades públicas e privadas. Pesquisadores estão lá, estão previstos. Letra C. Poderão ser convidados a participar das reuniões especialistas e pesquisadores de órgãos e entidades públicas. Pode ser das privadas também. Letra D. Poderão ser convidados a participar das reuniões da CISAP ocupantes de cargos comissionados. Não tem cargos comissionados. Letra E. Poderão ser convidados a participar das reuniões da CISAP especialistas, pesquisadores e representantes de órgãos e entidades públicas e privadas. Olha, quando a gente olha para a letra A, a gente fala assim, ó, poderão ser convidados a participar das reuniões especialistas de órgãos e entidades públicas. Essa está certa? Gente, está certa. Só que quando a gente olha para a letra A, a letra E, quer dizer, a letra E ela está mais completa, porque ela fala de todos, né? Os especialistas, pesquisadores e representantes de órgãos e entidades públicas e privadas. Pode voltar. Então, o gabarito é a letra E por esse motivo, porque ela vem aqui, ó, ela traz mais completa dentro das alternativas, ela é a mais correta, porque ela fala especialistas, pesquisadores e representantes. Em relação à CISAP, essa reunião, e como ela é composta, eu trouxe o artigo 10 do decreto, que é importante a gente ler para trazer essa informação a mais para a sua prova. Vamos ler, por favor. Artigo 10 da CISAP. Artigo 10 do decreto. A CISAP será composta por 2 representantes do Ministério Público do Planejamento e Orçamento e Gestão, sendo um representante da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que a presidirá, e B, um representante da Secretaria do Orçamento Federal, 3, um representante do Ministério do Meio Ambiente, que exercerá a vice-presidência, 3, um representante da Casa Civil da Presidência da República, 4, um representante do Ministério de Minas e Energia, 5, um representante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 6, um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 7, um representante do Ministério da Fazenda e 8, um representante da Controladoria Geral da União. Beleza? Pode voltar. Era só para deixar aí marcado em relação a essa questão. Vou trazer mais uma questão para vocês. Lembra do conceito do desenvolvimento sustentável para responder qualquer questão da sua prova. Vamos ler. Questão 7. O decreto 7746, que regulamentou o artigo 3 da Lei 866, acabei de falar com vocês isso nas questões anteriores, estabeleceu critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, e pelas empresas estatais dependentes, bem como instituiu a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública, a CISAP. Vamos para a próxima coisa. Nessa linha... botei sem querer o gabarito. Enfim, nessa linha, considera-se como diretriz dentre as medidas de sustentabilidade prevista no respectivo decreto. A gente está falando lá
do decreto que regulamentou a questão das licitações e compras lá previsto na Lei 866. A gente vai lembrar mais uma vez daquela noção geral de sustentabilidade, né? Mas volta lá para as alternativas. Letra A, preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas oriundas do exterior. Pensa comigo, eu vou comprar matéria do exterior, eu com a lupa do desenvolvimento sustentável, estou preocupando em gastar, trazer coisa do exterior? Nada a ver, né? Letra B, menor eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia. A minha ideia vai ser o quê? Menor eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia? Na verdade, a gente busca um desenvolvimento, só que é um equilíbrio. Um desenvolvimento que se preocupe com o meio ambiente, com a sociedade e com a economia. Também está furada essa daí. Letra C, menor geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local. Pô, não tem nada a ver com desenvolvimento sustentável, muito menos com desenvolvimento, me preocupar com a menor geração de empregos. Letra D, menor vida útil e menor custo de manutenção do bem da obra. Gente, olha só, eu vou me preocupar com menor vida útil? Na verdade, não. Eu vou querer um produto que não só tem um custo menor, mas tem um custo com uma vida útil durável, porque ele não vá logo para o meio ambiente para ficar lá anos e anos para ser degradado pelo solo. Letra E, menor impacto sobre os recursos naturais, como flora, fauna, solo e água. Então aqui, gente, na letra E, eu vou pensar e vou analisar exatamente isso que eu estou falando para vocês. Porque eu vou olhar com a noção do desenvolvimento sustentável. Logo, o gabarito é a letra E. Beleza? Pode voltar. Gente, quando eu falo para vocês sobre compras e administração, eu sempre vou lembrar da palavra licitação. O que vem para a sua mente quando a gente fala sobre licitação? Para mim, pelo menos, a palavra que vem no meu coração quando eu falo sobre licitação é que eu vou procurar a proposta mais vantajosa. Lembra comigo? Quando a gente estuda administrativo, a gente vai pensar isso. Só que a gente vai lembrar de uma coisa. O artigo 3, o artigo 3º da Lei 866, ele vai falar duas coisas. Eu vou apagar isso que está aqui embaixo. Vocês copiaram? Copiaram, né? Ele vai falar sobre duas coisas. A primeira coisa é que essas compras, elas devem respeitar a isonomia. Eu não posso favorecer alguém que está participando da licitação em prol de outro. Então, a primeira coisa vai ser o cumprimento do princípio, vou resumir aqui, da isonomia. Belezinha? E a segunda coisa que eu vou observar vai ser a promoção do desenvolvimento sustentável. Olha só, o que eu estou falando para vocês aqui, só para voltar. Estou falando sobre licitação, a primeira coisa que eu vou lembrar vai ser sobre a questão da proposta mais vantajosa. Mas eu vou observar somente a proposta mais vantajosa de maneira crua, de maneira nua e crua? Não, eu vou observar sempre o artigo 3, no meu coração, com o princípio do desenvolvimento sustentável. E aí eu vou lembrar que, primeiro, eu tenho que observar o cumprimento desse processo de compras, de processo licitatório, observando o princípio da isonomia. E também vou observar o quê? A promoção do desenvolvimento sustentável. Quando eu falo da promoção do desenvolvimento sustentável, eu vou lembrar para vocês daquele slide lá no início da aula, para você não esquecer. Coloca lá, por favor. Olha lá, o desenvolvimento sustentável. Ele vai se preocupar com a sociedade, economia e o ambiente. Quando ele está lá no centro, vocês verificam. Se eu só observo a sociedade e o ambiente, ele é um desenvolvimento suportável. Se eu observo a sociedade e a economia, ele é um ambiente, é um desenvolvimento viável. Porque eu preocupo só com a sociedade e com a economia. Então aquilo é viável, é bom para aquela sociedade presente. Se eu não observo a sociedade, mas eu só observo ali o ambiente e a economia, é um ambiente justo, é um desenvolvimento justo. Porque está se preocupando com a economia, não está pouco se ligando para a sociedade, mas está se preocupando com o meio ambiente. Agora, se eu preocupo exatamente com a sociedade, economia e ambiente, é onde ele vai ser um desenvolvimento estável e é onde está o cerne da questão do desenvolvimento sustentável. Pode voltar. Para encerrar, eu trouxe mais uma questão
A questão número 8 da Sesgran Rio. Vamos ler, por favor. Com base nas regras contidas no decreto número 7746, de 5 de junho de 2012, compete à Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública, CISAP. Vamos às alternativas. Letra A. Compete, propor à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação normas para elaboração de ações de logística sustentável. Letra B. Propor projeto de lei ao Congresso Nacional, tendo como escopo diversas desonerações tributárias para órgãos e entidades que se destacarem na execução de seus planos de gestão de logística sustentável. Letra C. Vetar as práticas de sustentabilidade nas aquisições, contratações, utilização de recursos públicos e desfazimento e descarte. Letra D. Vetar estratégias de sensibilização e capacitação de servidores para a correta utilização dos recursos públicos. Letra E. Elaborar cronograma para implantação de sistema não integrado de informações para acompanhar a execução das ações de sustentabilidade. Gente, em relação a essas questões, o gabarito seria a letra A, que seria o seguinte: propor à Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação normas para elaboração das ações de logística sustentável. Mas observe o seguinte, olha só, seria competência dele vetar práticas de sustentabilidade nas aquisições e contratação? Gente, tá fora do princípio. A letra D, vetar estratégias de sensibilização e capacitação dos servidores. Tá querendo lá capacitar os servidores de utilização dos recursos públicos, eu vou vetar? Sabe, tá um pouco fora. Um pouco não, totalmente. Olha a letra E também, elaborar um cronograma de implantação do sistema não integrado de informações para acompanhar a execução das ações de sustentabilidade. Beleza, isso aqui poderia ter um pouco a ver se eu não conheço a legislação. E a letra B, propor um projeto de lei ao Congresso Nacional, tendo como escopo diversas desonerações tributárias para órgãos e entidades que se destacarem na execução dos planos de gestão de logística sustentável. Em nenhum momento a gente falou sobre isso. Embora a gente queira trazer uma conscientização, mas a gente não está propondo ali nenhuma desoneração tributária. Então a letra A seria mais correta só olhando com a ótica, pode voltar, só olhando com a ótica do desenvolvimento sustentável. Mas o cerne dessa questão, quando a gente vai olhar lá para o decreto 7746, no artigo 11, é ele que vai responder essa questão. Eu vou ler, vocês vão saber por que a letra A estava correta. Vamos ler o decreto. Artigo 11 do decreto 7746. Compete, propor à Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação. Letra A. Normas para a elaboração de ações de logística sustentável. B. Aqui, é competente para propor regras para a elaboração dos planos de gestão de logística sustentável de que trata o artigo 16, no prazo de 90 dias a partir da instituição da CISAP. C. Planos de incentivo para órgãos e entidades que destacarem na execução de seu plano de gestão de logística sustentável. Essa letra C, ela pode até um pouco a ver com a questão tributária que a gente falou ali, mas tá falando plano de incentivo. Não tá falando que vai ter nenhuma desoneração tributária, nem nada do tipo, não. Letra D. Critérios e práticas de sustentabilidade nas aquisições, contratações, utilização dos recursos públicos e desfazimento e descarte. E letra E, estratégia de sensibilização e capacitação dos servidores para a correta utilização dos recursos públicos e para a execução da gestão logística de forma sustentável. Letra F, um cronograma para a implantação do sistema integrado de informações para acompanhar a execução das ações de sustentabilidade. E G, para terminar, ações para divulgação de práticas de sustentabilidade. Pode voltar. Então, meu aluno, é isso. Corremos, falamos matéria pra caramba, exercício pra caramba, mas no seu coração vai ficar algumas coisas. E eu quero lembrar para você novamente, qual é o conceito de sustentabilidade, em que eu vou observar a economia, a sociedade e o meio ambiente. Observando as três em conjunto, no equilíbrio, está presente o conceito do desenvolvimento sustentável. Quando eu falo da A3P e eu venho falar lá daqueles R's, ouviu falar em R's da A3P, eu vou lembrar dos 5 patinhos, Eu lembro de 5 patinhos, não de 3, mas 5 que foram passear. E quando eu quiser decorar quais são eles, eu vou lembrar daquela pessoa que está endividada. E aí ela precisa
reinventar novas maneiras de economizar. Logo, ela vai repensar uma forma de economizar. Como? Reduzindo os gastos, reaproveitando os materiais que ela possui em casa, seja levando comida para o trabalho, reciclando, usando papéis reciclados. E sempre que alguém chamá-la para sair, ela vai recusar. É uma forma de decorar um espectro mnemônico, espero que tenham gostado. E é isso, nos vemos na próxima semana. Semana que vem nós vamos começar a trabalhar estudos de caso. Então prepare o seu caderno e seu papel, que já daqui a pouco estamos de volta. Um beijão, boa noite, beijo, tchau! Já posso ir? Oi pessoal, boa noite, meu nome é Yasmin, faço parte da equipe de conteúdo aqui do curso Master Juris. Eu preparei um material para vocês, eu ia apresentar uma monitoria de direito do trabalho, está até disponível aqui embaixo para vocês baixarem. O Vinícius apresentou questões de sustentabilidade, a Natália de direito constitucional, e eu deixei algumas questões fundamentadas com os quadrinhos de resumo para vocês aqui embaixo. Não vai dar tempo de eu apresentar tudo para vocês, mas eu apareci aqui para apresentar, para falar que a partir da semana que vem nós vamos começar a estudar os estudos de casos que vocês vão precisar para a prova do TRF da segunda região. Então, as monitorias vão começar a partir de 19 horas, vão ser sempre de 7 às 8 horas da noite, assim como as aulas ao vivo durante a semana, sempre de segunda a quarta-feira. Os professores entram de segunda a quarta às 7 horas para dar aula para vocês. E na quinta-feira a gente apresenta um estudo de caso, na verdade serão 2 estudos de caso por noite, ou seja, 30 minutos para cada um. O monitor vai entrar,
7 horas até 7h30 vai apresentar para vocês, outro 7h30 até 8 horas. Serão 2 estudos de caso toda quinta-feira. Então, quem está ansioso para poder ter aula de estudo de caso, para poder entender melhor o que a banca pede, não perca as monitorias. Eu vou apresentar para vocês agora mais uma monitora que vai integrar o nosso time, que é a Carla. Vem cá, Carla, dá oi para eles. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Ela tá sem microfone, mas se você quiser falar alguma coisinha, Carlinha, diz aí pra ele quando vocês vão sair. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Carla. Vou estar com vocês a partir da próxima semana na monitoria dos estudos de casos. Espero que gostem. A gente está preparando com muito carinho, né, Yasmin? É verdade. Um beijo, gente. Boa noite. Bons estudos. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Eu queria falar isso pra vocês, dar esse recadinho, porque tá todo mundo perguntando, todo mundo manda mensagem pra gente. Então, eu acho que vocês merecem essa satisfação. E essa novidade aí que vai ser bem legal a partir de semana que vem, sempre quinta-feira, às 7 horas da noite, tudo bem? Então, se precisarem da gente para alguma coisa, nos mandem mensagem, entrem em contato por e-mail, por alguma coisa, pelo Facebook, mandem inbox pra gente, pelo perfil do Master Juris lá no Face, e a gente vai sempre atender o pedido de vocês, tudo bem? Então tá, é isso, boa noite, tchau!